Uma boa noite novamente para quem acabou de chegar, tanto aqui na igreja quanto no chat. E para aqueles que ainda vão assistir, eu mesmo fiz esse convite para muitos, inclusive lá da minha escola, professores, então que Deus possa estar usando grandemente. O título do meu sermão é Terra Querida, Lar de Glória. Este sermão, na verdade, eu trabalhei num poema que uma tia muito querida minha fez. Eu pedi permissão para ela, compilei ali, um poema que ela fez, mas eu coloquei passagens bíblicas respondendo às inquietações que ela fez há muito tempo atrás. Então, ela está sabendo, minha tia Elvira, um beijo para você, que depois ela vai assistir. Fui criada com princípios morais comuns. Quando nós éramos pequenos, mães, pais, professores, tios eram autoridades dignas de respeito e consideração. Quanto mais próximos eram ou mais velhos, mais afetos dedicávamos. Confiávamos nos adultos porque eram como se fossem nossos pais. Hoje, me deu uma tristeza infinita por tudo aquilo que perdemos. Tenho receio do futuro de todos. Sinto tristeza em ver medo nos olhos das crianças, jovens, adultos e idosos. Há direitos humanos para os criminosos e ladrões, mas para os cidadãos honestos os deveres são limitados. Não levar vantagem em tudo significa ser tolo. Pagar dívida em dia é ser tonto. O que está acontecendo? Os professores são maltratados em sala de aula. E aqui eu falo como professora representando a classe, Ruth? Os professores mandam recado para os pais, por causa do aluno, e muitas vezes os pais, ao invés de conversar com o filho, eles ficam nervosos e chateados com os professores. E acabam até falando coisas, desrespeitando os professores na presença dos alunos. Então, é uma coisa muito triste que anda acontecendo. Os comerciantes são ameaçados por traficantes. Em nossas casas há grades e portas, em portas e janelas. A diversão vale mais que um diploma. Se um filho passa de ano, ele não quer um abraço do pai, da mãe, mas ele quer um dinheiro, celular, carros. Não é verdade? Crianças sem celular são humilhadas. Uma tela gigante na sala vale mais que uma agradável conversa. Até o celular tem mais procura do que um relacionamento conjugal. Vale mais parecer do que ser. Quando foi que tudo isso começou? Quando estar com a família se tornou ridículo? Sinto uma tristeza imensa. Tenho vontade de ver casas sem grades, portões sem cadeados, sem cercas elétricas, sem alarmes. Que bom seria poder pegar a flor pela janela, sentar na varanda e dormir de portas abertas em noites de verão. Ah, honestidade, onde você foi? Cadê a vergonha na cara e a solidariedade entre irmãos? Cadê a retidão de caráter, cara limpa e olho no olho? Onde está a esperança, a alegria e a confiança? Ah, tenho saudade do meu tempo de criança. Era tudo tão simples como a chuva, tão limpo como o céu na primavera. As manhãs eram belas e despertávamos com o sol na janela de nossa casinha simples. O cantar dos passarinhos e o barulho dos cachorros anunciavam um dia bem agitado e feliz. Ai, que vontade de sondar para trás por alguma fresta e ver de novo aquele mundo nosso, simples. Você sentiu essa vontade? Conseguiu refletir, pensar algo que você vivenciou lá atrás? Mas, queridos, nós não podemos voltar atrás, não é verdade? Mas nós podemos viver como Deus nos pede para vivermos aqui. E Ele nos pede para vivermos com alegria. Eu peço que vocês abram aí a sua Bíblia, em Mateus 22, 37 ao 39. Eu vou tentar passar aqui. Opa, meus amiguinhos já até me colocaram lá. Que ótimo. Aí vocês podem estar acompanhando ali para a gente ganhar tempo. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que fantástico, o que Deus nos pede, Primeiramente para amar a Deus e ao nosso próximo. Lá em Isaías
58, do 5 a 8. Deixa eu ver se passa aqui. Isso. Isaías 58, do 5 a 8. Deus nos ensina ali a como nós devemos fazer o verdadeiro jejum. Mas antes ele faz uma indagação. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? O 6 até o 8, isso. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha só, o próprio Jesus está nos pedindo, né? Para que a gente não venha fazer, não que a gente não venha jejuar, não é esse o contexto, mas que a gente venha a atender às necessidades do próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Deus quer também que a gente guarde seus mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, esse aqui a gente não vai ler na íntegra, que isso fica de lição de casa para vocês, mas eu quero que vocês olhem lá em João 14, 15, que Deus fala assim, deixa eu só passar aqui, acho que deu. Passar mais um pouquinho. Que esse daqui seria os 10 mandamentos, né, na íntegra, mas eu gostaria que vocês lessem lá em João 14, 15. Acho que voltei muito aqui. Antes, isso. João 14, do 1 ao 3, diz assim. Opa, não. João 14, 15. É um pouquinho antes desse daí. João 14 diz assim, ó, se vocês me amar, guardarão os meus mandamentos. Então, Deus quer que a gente jejue, sim, que a gente atenda os necessitados, mas Ele quer que a gente o ame de todo o coração. E a gente reflete esse amor quando? Quando a gente manifesta ali os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Eu só vou apressar aqui um pouquinho. Ver se dá certo. Isso. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ali, ao invés de temperança, também a gente coloca ali domínio próprio. Que quem vence o domínio próprio, vence qualquer situação. E a gente deve refletir nesse Gálatas 5, 22 e 23, no sentido de refletir cada palavra. Porque às vezes a gente fala assim porque está acostumado, né? Amor, paz, benignidade. Mas não, eu realmente tenho que exercitar o amor, né? Eu tenho que ter paciência com as pessoas. Como que eu faço isso? Quando alguém impaciente chega perto de você, não é? Então, a gente tem que fazer esse contraste e, então, ficar ali usufruindo dessas maravilhas que é os frutos do Espírito Santo. Precisamos viver com amor, solidariedade e determinação para não deixar este mundo manchar o nosso caráter. Mas caráter, o que é caráter, né? Hoje alguém saberia dizer? O dicionário diz assim, é aquilo que normalmente distingue uma pessoa da outra. Firmeza de vontade, estabilidade, solidez, constância, honradez, dignidade, honestidade e integridade. Na Bíblia nós temos um bom exemplo de caráter, né? Que é um personagem que eu gosto muito, a gente tem ouvido muito sobre ele, é Jó, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Uma parte que eu gosto muito, Jó, capítulo 1, versículo 1.
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Essa frase ali no finalzinho é fantástico. Ele se desviava, não que ele nunca errasse, né? Como nós, Deus pede para que a gente cai toda hora, a gente é falho, pecadores, mas Deus pede o quê? Que a gente se desvie do mal, né? Que a gente procure fazer o que é certo. Lá em Jó 1, versículo 5, dando continuidade ali, nos dá também um exemplo de como que Deus, um exemplo que Deus pede para que a gente venha imitar, que é uma questão que o Jó sempre fazia. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha que maravilha, né? Um exemplo para nós, Jó. Jó orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos, e que a gente venha fazer isso pelos nossos filhos, pelos nossos familiares também. Deus nos deixou um alerta para este mundo. Todas as passagens que eu estou falando aqui, às vezes quem está em casa talvez não tenha visto ainda, mas lá em Mateus 24, do versículo 4 ao 14, Deus nos deixou um alerta para este mundo. E Jesus respondeu assim, deixa eu colocar aqui. Ele já tinha colocado. Voltei, volta aqui. Isso. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vou deixar vocês passarem aí para mim, que fica mais tranquilo. Pode pôr o 7. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e tirar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só. Que Deus, né, Ele coloca ali várias questões que a gente sabe, a gente já ouviu isso às vezes fica até latente na nossa cabeça, mas infelizmente tem pessoas ao nosso redor, tem até familiares nossos que não conhecem essas passagens. E nós precisamos relembrar todas as vezes, porque vai chegar um momento que a Bíblia vai ser tirada de nós. E nós precisamos ter aqui, firmemente em nossas mentes, essas passagens para que a gente venha ali admoestar outras pessoas. Precisamos temer a Deus. Nós estamos estudando muito isso na lição da Escola Sabatina, né? Olha lá em Apocalipse 14, 7. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um grande diferencial. A questão da adoração vai estar em jogo. Nós não podemos ficar neutros nisso. Nós temos que estar vivenciando isso e passando isso para as outras pessoas, que só Deus é digno de adoração e do nosso louvor. Precisamos temer é ter respeito com as coisas de Deus e orar. Mas será que as nossas orações são gritos vazios diante de Deus? Nós fizemos aqui algumas orações. Pessoas estão pedindo orações no chat. Vamos estar aqui verificando os Salmos 34, o 4, o 6, o 8, o 15, o 17 e 18. Lembrando que esse Salmo 34, o próprio Davi que escreveu quando ele se fez de louco, né? Para ele estar fugindo ali de Aquis, né? Algumas Bíblias trazem Abimeleque ali, mas por causa da dinastia. Mas ali a referência é Aquis.
Eu vou estar lendo aqui, então, olha lá. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, você que está em dúvida se as suas orações não estão passando do teto, a resposta está ali. 6 clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O 7 diz assim, o 7 não, o 8, né? Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O Salmo 34, versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 34, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E o 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha que fantástico. Sabemos que temos um Deus que ouve o nosso clamor. E Ele está desejoso de nos atender aquilo que a gente pede. Sempre conforme a vontade dEle, né? E o seu querer. Lá em Jeremias 29, 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Isso que Deus está pedindo de mim e de você, que a gente o busque de todo o coração. Mas uma coisa me alegra, é que essa terra passará por uma transformação total. Quer ver essa transformação? Está lá em Apocalipse 21, do versículo 3 ao 7. Diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas é passada. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que fantástico, né? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Permanecer firmes até o fim. Sigamos o conselho lá de Oséias 12, versículo 6, diz assim, ó: tu, pois, converter-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Só em Deus a gente tem que esperar, não é em promessas alheias e promessas de pessoas. Oséias 14, 9 diz: quem é sábio? Esse verso, ele mesmo faz uma pergunta ali, né? E ele mesmo responde: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha que maravilha. Nós não devemos deixar de estudar a palavra de Deus, como diz lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é só o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, é um todo, é um conjunto. Salmo 119, 105, você sabe muito bem esse verso. A tua palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diremos então: até breve, terra querida, Deus lhe florirá novamente. Haverá sobre ti um lindo tapete verde de grama macia. Haverá sobre ti, terra querida, majestosos, deslumbrantes árvores. Tantas coisas que nosso Criador Jesus está preparando. Por um curto período, terra querida, nos separaremos até que tu sejas revestida com uma linda princesa para nos receber novamente. Abrirás teus braços, ó terra querida, porque o teu dono estabelecerá morada em ti. O pequeno espaço de tempo que nos separará chama-se milênio. 1000 anos de reparo para ti e 1000 anos de férias para nós, com Jesus no lar da glória. Olha lá, João 14, 1 e 3, essa promessa maravilhosa. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que promessa maravilhosa, né? Olha onde estaremos com Jesus, né, nesse período de milênio ali, ó. Atos 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, essa passagem diz que haverá duas ressurreições, né? Dos justos e dos ímpios. Lá em Apocalipse 20, versículo 4 e 5, diz assim, um pouquinho antes desse... Pode deixar nesse daí, eu vou ler aqui, ó. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E olha que promessa maravilhosa lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, para nós concluirmos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Deus pede para mim e para você, console uns aos outros com essas palavras. Que esse possa ser o meu e o seu desejo, de falarmos do amor de Deus e que a gente não venha se cansar de ler e rever esses versos, que eles fiquem firmes na nossa mente e que a gente possa estar compartilhando isso para com as outras pessoas. O Gui e a Jaque vão estar cantando aqui, e com as vozes maravilhosas deles, que Deus os use. Feche os olhos agora. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro e um rio de cristal. Imagine as flores, lindas como você nunca viu. Imagine o seu filho brincando com o leão. Imagine você voando de mãos dadas com o seu anjo. O prazer é infinito. Nenhum sonho foi tão bonito. Imagine encontrar alguém que a vida separou e abraçar um querido ser que Jesus ressuscitou. Imagine sua família aos pés de Jesus reunida. Você pode
pode imaginar o que é ser feliz pra sempre. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes num grande coral. Vamos pra sempre estar, nada vai nos separar. O melhor será abraçar Jesus, o seu rosto contemplar. Oh, que emoção será suas mãos poder tocar. Pode levantar. Nada vai nos separar, não vai tardar. Cristo há de voltar. Você sabe a letra, cante com a gente. Não vai tardar. E veremos. Que veremos Jesus. Não vai tardar. Não vai tardar. Cristo irá voltar. Cristo há de voltar. Não vai tardar. Que veremos Jesus. Amém. Que maravilha, que maravilhosa essa esperança, não é verdade? Tenho certeza que aqui muitas pessoas perderam um ente querido, como eu e tantos, né, que estão aqui, quem sabe em casa. Mas essa é a nossa esperança e por isso nós não devemos nunca deixar de proclamar o Evangelho a todas as pessoas, chamando para que cada uma delas venha tomar decisões ao lado de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus tão grandioso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem deixado na Tua palavra tantas verdades para as nossas vidas, Pai, de como viver. E também ali tem ensinamentos de que a gente não deve seguir. Mas tudo, Pai, porque o Senhor não esconde nada. E o Senhor nos deixa livre para escolher a que lado devemos servir. Por favor, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nos constranja, Pai, com Teu amor, com Tua graça e com Tua misericórdia. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós para que possamos ter o Teu poder, o Teu discernimento. Guarde em todos os momentos, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. Cuide mais uma vez o restante dessa semana. Cuide de cada pedido íntimo do coração que está aí agora ardendo, Pai, no peito. Desejoso que o Senhor os atenda. Proteja-nos em todos os momentos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.